você como arteterapeuta, né, qual é a aportação da história da arte, né? Que eu vejo que você investiga muito, né, a história da arte, os fenômenos, né, os processos artísticos dentro do mundo arteterapêutico. Qual é a aportação da história da arte para a arteterapia, né? Então, essa contribuição é algo que eu venho estudando há alguns anos, né, exatamente porque a minha formação primeira acadêmica é artes cênicas, né? Então, quando eu comecei os estudos com arte terapia, com terapêuticas expressivas e outras formações, eu percebia que a gente tinha ainda ali uma escassez de bibliografia que falasse de um lugar a partir da história da arte para sustentar a própria prática arte terapêutica. Né? Ainda hoje eu sinto muito isso. Para você ter uma ideia, aconteceu uma coisa interessante aqui em Valência, que foi, e no Brasil, sempre que eu chegava numa livraria, eu ia procurar os livros de arte terapia, né, de terapêuticas expressivas, dança terapia, enfim, e sempre esses livros, eles estavam na prateleira de psicologia. Então, quando eu cheguei aqui em Valência, eu fui numa livraria e procurei, e eles não estavam. E eu chamei, eu achei estranho, né? E falei, olha, onde é? Eu quero um livro de arte terapia, estou procurando. E ele falou para mim, olha, tá aqui na parte de arte. Então, assim, eu fiquei tão feliz, né? Porque eu falei, nossa, que interessante, né? Porque eu acredito que a história da arte, ela é um campo epistemológico que sustenta essa prática arte terapêutica, né? E, na verdade, não só a arte terapia em si, todos os processos que a gente trabalha com artes terapêuticas. Porque dentro da própria história, né, e aí a gente pode fazer um recorte da história da arte, de alguns movimentos artísticos, a gente vê que, por exemplo, esses movimentos considerados de vanguarda europeia, né, o surrealismo, o dadaísmo, eles foram todos movimentos que tiraram esse status de obra de arte, feita genuinamente por um artista, por um gênio. Né, eles desestabilizaram esse contrato da arte, que a arte é algo inalcançável, é um objeto acabado. Né? E tudo isso tem a ver com o processo da arte-terapia, porque nesse lugar terapêutico da arte, a gente não vai perceber ali um objeto acabado, não nos interessa esse objeto puramente estético. A estética é importante no processo, mas existe também o próprio lugar da catarse, o próprio lugar do caminhar, né, processual. E isso a gente vai encontrar em praticamente todos os movimentos, né, de vanguarda, principalmente os movimentos do século XX, né, sobre a história da arte e não só das artes visuais. Né? A gente encontra, por exemplo, no teatro da década de 70 para agora, por exemplo, o próprio Augusto Boal e outros, a gente vai ver que a condição do processo de criação, exatamente, o processo de criação é muito mais importante do que o próprio espetáculo. Né? E isso é arte terapêutico. Né? E eu sinto ainda uma falta de bibliografia, né? Onde a gente parta dessa história, dessa historiografia da arte, para sustentar essa prática, esse objeto, né? Das artes terapêuticas. No entanto, quando a gente olha para esses movimentos, a gente vê que isso tudo foi feito. Por exemplo, esse desestabilizar, né, de categorias entre público, espectador e o artista. Né, isso, a arte contemporânea quebra isso completamente. Na verdade, na década de 20, final da década de 10, né, isso já era quebrado com os dadaístas. Né? Não existia mais o espectador, não tinha essa ideia de público, não tinha fronteira entre arte e vida, era difuso. Né? Então era um estado de poesia o que se pretendia, o que se assemelha muito, por exemplo, com os rituais, né, das comunidades ancestrais, dos povos ancestrais. A gente vê um espetáculo, né, porque nós temos essa ideia de arte moderna, né, uma questão mesmo mercantilizada. Então você vê um espetáculo, mas aquilo para eles não é um espetáculo, é a condição de vida deles, né? É um ritual ali que tem dança, tem pintura corporal, tem música, tem cântico, mas é feito para regular, né?
toda aquela sociedade, uma regulação também psíquica, mas também coletiva, né? Não tem esse status de espetáculo. E isso a arte contemporânea faz muito bem agora também, né? Porque a gente vai para uma exposição, por exemplo, de arte, de artes visuais, e você pode manipular o objeto, você participa da obra. Na verdade, você não participa, você interage. É mais que participar, né? Você interage com a obra, você manipula, você modifica aquele objeto, né? A Lydia Clark, por exemplo, fazia isso já na década de 70, 80, né? Com o que ela chamou ali dos objetos relacionais. Então, eu percebo que os próprios movimentos artísticos, alguns artistas e obras têm completamente esse lugar terapêutico, esse lugar do processual, esse lugar do que é que eu sinto quando eu mobilizo. Exatamente. E de dar sentido também, né? Porque se você observa esses exemplos que você está dando, são transições sociais também, sociais políticas, né? Ou seja, aparecem principalmente depois de grandes crises, né? Grandes crises econômicas, grandes crises sociais, grandes revoluções. O próprio Brasil é exemplo, né? Da MPB, né? A música popular brasileira, dentro da música popular brasileira, uma rama dessa música de protesta, né? Dessa música reivindicativa. E isso existe em todos os povos, né? Então a arte também como um fenômeno que serve para regular, mas também para expressar um mal-estar, né? Para transitar um mal-estar. E a arte também, exato, e a arte também como um processo de luto, né? Pelo que se perdeu, pelo que se foi, pelo que já não temos, né? Que pode ser um bem-estar social, que pode ser um status, que pode ser um fenômeno que já não existe, e o que se cria, né? Como arte, como um processo de reconstrução dessa própria identidade, né? Nós vemos isso principalmente trabalhando com imigrantes, com públicos mais discriminados socialmente, né? E uma curiosidade, né, a arte como uma reivindicação de onde estamos, né, dessa criação de um novo lugar. Uma das curiosidades que eu tenho é o que vai surgir depois da pandemia, né? Que tipo de arte vai surgir depois de tudo isso que nós estamos vivendo? Porque vai ser um processo artístico que vai ter que cumprir várias funções, né? Que vai ter que integrar o que foi desintegrado e integrando dentro da sua arte o que nós descobrimos como meio de expressão, né? As novas tecnologias, os recursos audiovisuais e tudo isso, que já estão. E depois vai ser um processo artístico que vai ter que dar essa visão catártica, né? Ajudar o público a superar essa dor, né? A poder narrar desde outro lugar e ajudar e acompanhar nesse luto, né? Nesse duelo. E poder ajudar as gerações do futuro, que essa é uma terceira função que eu acho que vai cumprir esse processo, né? Ajudar as gerações do futuro a poder entender ou a codificar para as gerações do futuro o que nós estamos vivendo agora, né? Que quando você, por exemplo, escuta as músicas de protesta da MPB, né? Quando você escuta Elis Regina, né, cantando Caí à tarde feito sobre o viaduto e o bêbado trajando luto, né? Você não está escutando uma música de uma MPB normal, né? Você está escutando uma Elis que está protestando sobre a omissão da política, sobre um desastre social, né? Quando você escuta Maria, sobre a opressão, né? Quando você escuta Caetano Veloso daquela época, né? Maria Bethânia, você está escutando as histórias de vida em primeira pessoa, quase, sobre o êxodo rural, né? Que migram para as grandes cidades. Então, é a arte narrando um fenômeno, né, e construindo essa identidade do futuro. E para a gente que está aqui, né, nesse século, poder voltar aí e sentir, né, e empatizar com essas pessoas que estavam vivendo. Eu acho que também a arte tem essa doble função, né? Não só transmitir uma mensagem, mas também ajudar a sentir o que essas pessoas estavam sentindo naquele momento, né? Sim, principalmente, por exemplo, quando você fala dessa questão da reconstrução das grandes catástrofes, né, a gente começa a ver essa função da arte, dessa desassociação, na verdade, né, com esse status de obra de arte, ali no início da década de 20, né, do século 20, 1910,
1918, 1917, com o próprio dadaísmo, né? E que surge no momento de Primeira Guerra na Europa, né? 1914, 1918. O surrealismo também, que é no entre guerras, mas que é um entre guerras, mas que existe uma guerra também na própria Espanha, né? A Guerra Civil Espanhola, e que obriga esses artistas a migrarem para o México, né? Então vai existir uma outra forma de fazer uma obra surrealista no México, obviamente por toda a cosmovisão, né, dos povos ancestrais do México, mas que é isso, é sempre tentando dar não sei se uma resposta, mas oferecendo uma possibilidade, né? Uma possibilidade do que a gente pode ser, enquanto sociedade, já que essa sociedade da razão, da lógica, ela faliu, né? Os dadaístas diziam isso, né? Que o excesso de razão nos levou a uma grande guerra, né? Então, todo aquele aparato tecnológico, né, e toda a aposta no progresso, né, da tecnologia levou o homem a criar tanques, bombas e a uma grande matança em massa, né? E quando eles eram chamados de loucos, eles falavam, vocês fazem a guerra e nós que somos os loucos, né? Então a arte, né, os movimentos, eles estão sempre nesse lugar da transgressão, né? E por isso que eu acredito que a arte ela tem muita função, por exemplo, quando a gente cuida ou intervém com pessoas com esquizofrenia, né? Porque a loucura também é muito esse lugar da transgressão, né? Os loucos, eles são sempre apartados, né? E em diferentes épocas da humanidade, eles foram apartados por algum motivo, né? Na Idade Média, porque eram possuídos, né, pelo diabo, tinha essa questão diabólica, né? Depois eles passaram a ser excluídos pela falta de razão, né, ali no iluminismo. Depois, com o advento da própria indústria, né, da Revolução Industrial, eles são apartados porque eles não são produtivos, né? Então, eles sempre vão ser apartados. E é um lugar também da transgressão, né? Acho que por isso que arte e loucura é um tema que está sempre aí vigente, né? Nunca se desfaz. É algo muito entrelaçado. E a própria reforma psiquiátrica, né, ali no início de 70, aqui na Europa, né, quando se inicia na Itália, vai trabalhar, né, esses recursos artísticos com essas pessoas, né? Ou seja, a arte, ela cumpre uma função também muito importante e um marco, né, dentro da própria psiquiatria, né, das intervenções, dos cuidados com essas pessoas, né? Não digo nem dos cuidados paliativos, eu acho mesmo que é uma forma de cuidado, né? E então assim eu fico pensando que é um caminho muito rico, né? A história da arte ela é um mapa da humanidade, né? É uma cartografia. Então a gente precisa estar sempre voltando nela para ver o que estava fazendo, como você falou. Agora nesse período de pandemia, o que é que os artistas estão fazendo, né? Tem uma coisa que eu estou observando que são os artistas de teatro, porque eles, mais do que qualquer outros, tiveram que se reinventar, porque o teatro é uma arte genuinamente aqui ao vivo, né? O contato, ela é relacional, e eles estão driblando isso e reinventando, inclusive, uma linguagem, né? Já tem alguns autores, alguns teatrólogos escrevendo sobre, e isso me chamou a atenção dentro do processo terapêutico, né? Porque a gente também teve que se reinventar, né? Com essa questão do atendimento online. E aí, eu vendo os espetáculos de teatro e como eles estão usando a tecnologia, não só como uma mediadora, o celular não é só um mediador, ele tem recursos, né? Então, como é que a gente introduz isso também, né? E faz isso virar também um recurso. Exatamente. Os filtros, né, as construções de avatar, né, que são autorretratos. Inclusive, eu já tenho trabalhado muito isso nos grupos online. O que eu trabalhava em termos de linguagem de autorretrato, né, para trabalhar, por exemplo, temáticas de autoestima, né, e outras, eu agora estou trabalhando com avatar. Então, você passa a incorporar realmente aquele elemento e não só entendê-lo como um mediador, né? O celular não é só um mediador. Eu estou aqui, você aí, a gente faz a sessão. Eu preciso incorporar ele, né? Porque é o que a gente tem nesse momento. E isso eu pesquei, né, digamos assim, observei vendo teatro,
vendo o teatro que se está sendo feito agora, em época de pandemia, né? A dança também tem inovado muito. Então, acho que é muito rico. É um campo, assim, inesgotável, né, de conhecimento, a história